Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos à nossa Cinemateca Histórica. Eu sou Alexandre Guilhão, doutor em História e um cineasta brasileiro. Estamos aí na Semana do Cinema Brasileiro. O Dia do Cinema Brasileiro foi aí dia 19 de junho, no dia 19 de junho, que foi na segunda-feira. E o dia 19 de junho marca então, a primeira filmagem realizada no Brasil com câmera cinematográfica, que foi em 1898, com o italiano Alfonso Segreto, que filmou a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Infelizmente, essas imagens elas são dadas como perdidas, E aí nós temos, evidentemente, um sintoma do que é parte das mazelas do nosso cinema brasileiro, que é um cinema que tem problemas, infelizmente, históricos, com a questão da preservação. Não é à toa que nós tivemos aí uma série de problemas com a nossa querida, estimada Cinemateca Brasileira no período do último governo, que deixou criminosamente a Cinemateca Brasileira abandonada até que incendiasse. Luta essa que nós orgulhosamente encampamos em defesa da nossa Cinemateca Brasileira e que nós sempre tocaremos adiante. Então, isso é parte da história do cinema brasileiro. Governos que têm descaso com o nosso cinema, ao mesmo tempo que o cinema brasileiro tende a lutar contra o domínio estrangeiro. Porque a história do cinema brasileiro e latino-americano também é a história de um cinema que luta contra a dominação de Hollywood. No caso brasileiro, desde os anos 20, quando eles compravam salas de cinema em todo o país e proibissem que entrasse filmes brasileiros, até, por exemplo, em 2016, a partir do impeachment de Dilma Rousseff, quando, a partir do governo ilegítimo que tomou posse, o Conselho Nacional da Ancine passou a ter maioria de estrangeiros. Então, o cinema do exterior, em especial dos Estados Unidos, ele domina a sala de cinema não só porque é um cinema que tem mais qualidade, mais técnica. Não, é porque a política externa estadunidense impõe. Não à toa, os estúdios de Hollywood tiveram uma grande relação com os governos brasileiros na época da ditadura militar. Então, o cinema brasileiro é um cinema que está forjado na luta de resistência. E vejam a importância de nós termos uma cinematografia em um país como o Brasil. Que sorte nós temos de ter um cinema tão efervescente como o nosso. O cinema brasileiro, para quem não sabe, é um dos maiores cinemas do mundo. É uma das principais filmografias do mundo. O Brasil é um dos 10 países que mais produz filmes. Vocês sabiam? Olha que sorte de termos um cinema como esse. E um país de dimensões continentais e de grande pluralidade, de realidades tão diversas ao longo desse vasto território. Olha a diferença, o conjunto de diferenças que nós temos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, onde eu gravo esse vídeo para outros estados, seja do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, essa pujança de diferentes realidades podem se encontrar e se reconhecer em um cinema tão diverso quanto é o nosso povo, que é o cinema brasileiro. Um cinema que nunca deixou de produzir, nem em seus períodos de exceção. Poucos são os países do mundo que podem dizer o mesmo. Poucos são os países que, mesmo enfrentando uma história onde os golpes são a regra, se mantiveram. Então, o cinema brasileiro é um cinema de resistência e é um cinema que acompanha a história brasileira. As grandes discussões, os grandes temas brasileiros sempre passaram pelas nossas telas. Então vejam, um cinema como esse, que, para pegar pequenos exemplos, lançou filmes como Pagador de Promessas, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Cidade de Deus, Rio Zona Norte, filmes que correram o mundo. Um cinema que lançou Glauber Rocha. Que falta faz um Glauber Rocha? Um homem que defendia o nosso cinema, defendia a história brasileira com unhas e dentes, com muita garra, com muita força. Da mesma maneira que nós sempre faremos. Não só em seus filmes, como na sua postura
postura intelectual, sua postura social e política. Esse filme, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Antônio das Mortes, é um filme que correu o mundo, premiado internacionalmente, e que, de certa maneira, apresenta esse personagem, Antônio das Mortes, com uma série de características do nosso cinema. Porque é um personagem bruto, um personagem valente e um personagem que, a partir da reflexão da sua própria realidade, torna-se um revolucionário. Sintomático do nosso cinema e daquilo que nós entendemos ser as potencialidades do nosso povo tão bravo. Não à toa esse filme está aqui na minha parede e está marcado na minha pele. Essa é a força que nós vemos nas nossas telas. E eu quero aproveitar, então, e deixar aqui um convite para todos e todas. Aproveitando que nós estamos, essa semana, na Semana do Cinema Brasileiro, e que esse mês de junho nós estamos completando 10 anos das chamadas Jornadas de 2013, polêmicas, mas eu não vou entrar aqui nisso agora porque eu vou gravar vídeo específico sobre isso mais pra frente, mais adiante aí. Eu vou deixar um convite para vocês, que é um filme que eu dirigi, tive o orgulho e a honra de dirigir, um documentário chamado Tomada da Casa do Povo, que é um filme que foi premiado em 2017 como melhor documentário no Cine Tamoio, no Rio de Janeiro. É um filme que passou por 3 canais de TV, teve em festivais, até fora do país. E é um filme que, depois de uma carreira aí na TV, por questões contratuais, nós agora temos aí a liberação dele para poder exibirmos gratuitamente na internet. E amanhã, dia 24, o documentário Tomada da Casa do Povo, dirigido por mim, escrito e dirigido por mim, filme premiado, estará aqui disponível na nossa Cinemateca Histórica. Em homenagem ao nosso cinema brasileiro e à história brasileira que segue aberta, porque afinal de contas o ano de 2013 ainda não acabou. Estamos ainda vivendo sob as suas influências. Então, esse filme, Tomada da Casa do Povo, esse documentário, ele é sobre a ocupação da Câmara de Vereadores em 2013, aqui em Porto Alegre, naquele contexto, né, das manifestações, onde manifestantes ocuparam a Câmara de Vereadores por 8 dias. E o nosso documentário mostra como que isso se deu e quais as consequências, quais as causas, as consequências e como que foi esse período de ocupação. Através de entrevistas, através de imagens de arquivo, nós fizemos aí um grande filme, teve financiamento público, né? O que também é um grande orgulho. Não deixem que ninguém diga que isso é vergonha, não. Termos o financiamento público é motivo de orgulho, porque é um cinema feito, financiado pelo povo e que volta para o povo. Entendeu? Se um filme é financiado por capital privado, ele serve ao capital privado. E não é o nosso caso aqui. Nós fizemos um filme com recurso público com muita honra. Recurso público no cinema é algo seria um tema bastante longo. É uma luta que, por exemplo, os cineastas do cinema novo, inclusive o Glauber Rocha, sempre lutaram pelo financiamento público, e nós não temos que ter vergonha. Nós temos que usar isso ao nosso favor, porque isso é para nós, isso é do povo e para o povo. O dinheiro que vai para o meio privado, muitas vezes, ele passa por um caminho bastante complicado, mas isso é um tema para uma outra conversa. Tá certo, gente? Então nós aqui encerramos esse vídeo da Cinemateca Histórica. Fica o convite, hein? Convite em amanhã, dia 24, sábado, às 19 horas, nós vamos disponibilizar aqui na Cinemateca Histórica esse filme. Se você estiver vendo esse vídeo depois do sábado, dia 24, o filme já está disponível. É só você acessar aqui o nosso canal que vocês vão encontrar esse filme, tá certo? Beijo. Bom final de semana para todo mundo. Viva o cinema brasileiro!